Outro dia eu estava meditando um pouco sobre esse texto, né? Esse registro da Bíblia que diz que ele suava, né? Como está escrito bem claro, né? Não cabe nenhum tipo de interpretação contrária, nenhum tipo de se tentar fazer algum tipo de exegese diferente, aplicar alguma regra de hermenêutica. Isso aqui é claro que o seu suor, quer ver, olha aí o versículo 44, o seu suor se tornou como gotas de sangue, e não era em pequena quantidade. Por que não era em pequena quantidade? Porque caía no chão, quer dizer, era algo que escorreu, né? Sim ou não? E ele estava orando, né? Como aqui o texto, se você for pegar o paralelo dos outros evangelhos, né? Você vai ver que ele estava no Getsemane, e aqui era horas antes da crucificação, quando ele vai para o Getsemane, né, orar. E eu fiquei uns dias meditando sobre isso aqui. Eu não sei porquê, aí hoje veio assim, de eu compartilhar um pouco, rápido, né? Isso aqui, de alguém suar, né, gotas de sangue, a ponto de escorrer e cair no chão. Eu fui pesquisar, o que é fácil hoje fazer, a própria internet fornece. A medicina diz até o nome da doença, o nome do problema, né, que ocorre, mas que a própria medicina ela reconhece sim, mas um caso dificílimo de acontecer. E eu peguei aqui eu quero ler para vocês, né, sobre a questão de suar sangue. Não é lacrimejar, é suar pelos poros mesmo, né? Segundo a medicina, esse evento é chamado de hematridose, ou suar sangue, o nome desse evento, né? Esse fenômeno do corpo humano. É um fenômeno raríssimo, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Apenas um ato desses pode causar o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. Aí já não é mais comigo. Trocando a miúdo, né? É que alguém passando uma intensa pressão, mas uma pressão muito grande, pode ter seus vasos rompidos, esses vasos, né? E começar, depois de se romper, derramar sangue, né? O suor se mistura com o sangue, e aí é o que a Bíblia tenta relatar, tenta mostrar para nós, né? Eu digo tenta porque a narrativa é tentando nos mostrar o que estava acontecendo lá. E é por isso que diz, aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ou seja, ele suava e saía o sangue pelos seus poros, né? E escorria até o chão. Tamanha a pressão que Cristo sofreu ali. Eu, quando estava me lembrando hoje, estava até conversando com o Diego ali na porta, que ele também está passando aí uns probleminhas no olho, né? Botando uns colírios. Quando eu entrei, né, para o serviço que eu estou até hoje, bem mesmo novo, né, 20 e poucos anos, um dia eu cheguei em casa e eu notava que, olha para cá, estava assim amarelo, as coisas assim estavam assim amareladas, as coisas. Era aquele amarelo tipo iodo, né? No hospital é iodo, um que é meio amarelado, aquele amarelo assim fechado. Aí eu não disse nada para ninguém. Nesse dia nós tínhamos feito muita coisa, nós corremos muito nesse dia lá, uma situação que aconteceu na cidade, no interior, onde eu comecei. E aí eu cheguei em casa, aquela coisa amarela, eu me lembro que eu cheguei diante de um espelho que tinha assim grande lá na sala, e eu botei a mão assim no olho, normal. Quando eu coloquei assim, eu quase morro. Eu vi um disco, onde eu olhava era um disco amarelado. E aí eu falei com Franciane, falei com mamãe veio comigo aqui para São Luís, e resumindo, fiz os exames, era um problema que eu acho que o nome é esse, né? Porque eu sofri tanto que eu não esqueci.
Isso foi assim que eu entrei nesse trabalho, né, 20 anos aí atrás, era coroidopatia serosa central, trocando a miúdo. Um buraco na retina. Apareceu um buraco na retina do meu olho esquerdo, muito pequenininho, que o médico dizia assim: Geórgio, é como um cano que estoura na parede. O cano estoura na parede e começa a infiltrar aquela água ao redor da infiltração e vai ficando aquela mancha. E o problema era tão grave que quando eu fui na junta médica do estado, mandaram eu ir para Teresina, que disse que aqui eles iam era me cegar. Ele disse desse jeito o médico. E era não sei, eu não sentia isso, eu não percebia, mas o médico disse que isso acontece quando a gente está com a pressão do olho muito alta. A pressão do olho aumenta e ele vai, no lugar mais fraco ele encontra, né, um buraquinho aí. E aí ele disse que o tratamento era no laser, R$400 a sessão. Nesse tempo eu acho que meu salário era em torno de R$600 a R$700, uma sessão era 400. Mas o negócio não era o dinheiro não, que eu podia fazer empréstimo e arrumar. Meu medo era a cirurgia. Aí ele disse: eu vou te dar uns colírios aqui, e pode ser que o buraco é tão pequeno, que pode ser que tu fique bom aí. E eu chorei muito em casa, pedi a Deus, e só nesse colírio, todo dia eu colocando, o buraco desapareceu. Mas, glória a Deus. E eu não fiz a cirurgia, né? Não fui para Teresina. Mas a pressão no olho, né? Eu estava falando isso para o Diego, dando uma pressão no Diego, né? Sem perceber, dando uma pressão no Diego. Ele falando também. Tá com... Então, essa pressão exercida sobre o Senhor, que ela é, se você olhar os outros evangelhos, você vai ver ele pedindo oração. Nesse momento aqui no Getsemane, você vai ver ele pedindo ajuda para os discípulos. Ele tinha os seus discípulos, né? Os apóstolos. Judas já tinha saído, porque já estava quase chegando, era com a turba de gente, né, para prender Jesus. Então, dos 12 só tinham 11, e ele levou 3 e deixou o restante mais embaixo, e ele levou mais para frente, né, e deixou os 9, levou 3 mais adiante, e cerca de um tiro de pedra ele foi orar só, e ali ele sofreu toda essa pressão. Mas antes dele ir para lá, ele pediu oração para os discípulos. Ele diz: a minha alma está profundamente angustiada, né? Velai comigo. Ele pedia oração, ajuda, que ele sentia a pressão, né? E a própria Bíblia mostra o sentido e o significado da palavra Getsemane, né? Quem sabe? Quem já ouviu falar? Prensa de azeite, né? E ele sentia essa pressão. E essa pressão, ela não era uma pressão natural de alguém que está passando por algum tipo de luta. Eu sei que era natural. Ele sentiu algum tipo de pressão, porque ele sabia que no dia seguinte ele seria levado para onde? Para a cruz. Então ele via o que ele ia passar. Ele sabia, porque já estava profetizado. Já estava dito, predito, profetizado, vaticinado, de antemão, tudo que ele ia passar. E ele, como sendo o Cristo, também já sabia o que ia acontecer, né? Então a pressão era muito grande, que ele chega a fazer essa oração. Qual é a oração que ele faz lá no Getsemane? Quem lembra? Sem pescar, sem olhar. Qual é a oração? Ele percebendo o que ele ia passar, é como que aflorasse um pouco aquela humanidade dele, né? E ele ora ao Pai como? Pai, se possível for, passa de mim esse caso, se for possível. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas ele percebia. Mas como se não fosse, né, vamos dizer assim, o bastante ele passar por tudo aquilo, de uma pressão naturalmente natural, que qualquer um de nós, até quando tem qualquer um problema no outro dia, para resolver uma situação difícil, a gente já fica com dificuldade, alguns nem dormem, é verdade ou não? Alguns não conseguem, ficam inquietos. Imagina para a morte, e a morte naquela circunstância, daquela forma, morte de cruz. Imagina, como se não fosse bastante ele passar por tudo isso, eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta, porque aí quando chega no versículo, nós lemos até o 46, quando chega no versículo 53, olha aí,
a turma já tinha chegado lá para prender Jesus, e olha o que ele vai revelar para nós, olha o que as Escrituras vão mostrar para nós, no versículo 53. Eu não li tudo para a gente ganhar tempo, né? Amém? Misericórdia, amém? Glória a Deus. Então, 53, ó. Eles foram prender Jesus, né? Com paus, armados, lanternas e Judas na frente. Olha o que Jesus vai dizer, ó. Todos os dias, diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos em mim. Esta, porém, é a vossa hora. E o que mais? E o poder das trevas. Jesus reconhecia que ali era um momento em que aquilo ia acontecer, porque as trevas receberam legalidade, porque tinha que se cumprir aquilo ali, para atingi-lo, para se levantar e até feri-lo. Então Jesus dizia, entendeu que aquele momento era um momento de guerra espiritual, e que Satanás estava movendo tudo que ele podia para pressioná-lo. E ele chega a dizer, ó, é a vossa hora. Por quê? Porque muitas vezes tentaram prendê-lo, muitas vezes tentaram agarrá-lo, mas nunca conseguiram, porque não era a hora, Deus não deixou, ele tinha algo ainda para fazer. Mas quando chegou a hora, Jesus disse, essa é a vossa hora, mas também é a hora de manifestar o quê? O poder das trevas. Então isso aqui, ele está mostrando que tipo de pressão ele sofria naquele momento, e que era tão grande que nenhum de nós podemos imaginar o tamanho daquela pressão. Podemos calcular, aferir, medir, ter noção, a ponto de um homem tão equilibrado, do qual eu estou falando da humanidade de Cristo aqui, né? Porque ele é Deus e homem, era quando esteve na terra, e continua sendo Deus, né? Mas sendo Deus e sendo homem, na sua humanidade, ele tinha muito mais equilíbrio do que nós, tinha muito mais espiritualidade do que nós, nem se compara, tinha todas as qualificações, qualidades, muito mais do que nós, mas a pressão é tão grande nele, porque nós, irmão, devido à nossa fragilidade emocional, espiritual, carência de alguns recursos que a gente não desenvolveu ao longo da vida, como a Débora pregou ontem lá na casa do Jairão e da Yara, até ventinho de ventilador já faz a gente ficar pressionado demais, sim ou não? Mas aqui não era ventinho de ventilador, aqui era o mundo inteiro, aqui era um momento que ia dividir história, aqui era o que as Escrituras vinham falando por todas as páginas do Antigo Testamento, ia mudar a história da humanidade, a humanidade passada, todos que viveram antes dele, e os que haveriam de nascer depois daquela geração. O ato de Cristo teve poder sobre as gerações que já tinham passado no tempo dele, a geração presente no tempo dele, e as gerações futuras como a nossa. É verdade ou não que a morte de Cristo operou ou não operou na nossa vida? Sim ou não? Então imagina o poder que ele sofria ali, que vinha contra ele, a pressão que ele sofria, a ponto de fazê-lo o quê? Suar sangue, que misturava-se com suor e caía no chão. Se alguém olhasse ali, ia diagnosticar com algum tipo de doença que eu nem imagino, mas era só pressão espiritual, era só pressão sobre a vida dele. O que eu quero dizer com isso aqui, né? Quem passa por isso? Vou só citar um texto, depois eu vou falar dessa luta que ele passou. Olha um texto que me veio hoje, quando eu ia saindo de casa, em João 16, 20. João 16, 20, Olha o que Jesus vai dizer. Se você quiser anotar aí, ver, se não, me pede depois, se alguém se interessar. Olha o que Jesus vai dizer aqui, Isso aqui acontece com os servos de Deus. Isso aqui acontece com aqueles que são do Senhor. Olha lá, em verdade vos digo, isso aqui é Jesus falando, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Isso aqui é uma palavra de Cristo para a sua igreja, representada ali pelos 12. Vai ser assim a vida de vocês. Vocês sofrerão pressões enormes, vocês chorarão, passarão por muitas tribulações. O mundo vai se alegrar, o mundo vai estar em busca de prazeres, o mundo vai estar à caça de prazeres e divertimentos,
e os meus servos estarão passando e sofrendo pressões terríveis. Ele chega a dizer um dia para Tiago e João, os filhos de Zebedeu, quando eles foram pedir para Jesus, disseram: Senhor, nós queremos te fazer um pedido, e promete-nos que vai nos atender. Jesus olhou para ele e disse: fala aí, promete-nos que no teu reino eu me assente à tua direita e o meu irmão à tua esquerda. Jesus respondeu o que para eles? Isso não compete a mim. Esse lugar já está reservado e está preparado pelo Pai. O Pai já reservou quem vai sentar nesses lugares de honra. Aí ele continua o diálogo e admite para eles dois que eles, Jesus pergunta: por acaso vocês beberão cálice que eu hei de beber? Poderão beber? E os dois irmãos responderam o quê? Sim. E ele admite: é verdade, vocês vão beber esse cálice mesmo. É verdade ou não? Quem leu o texto? É verdade. Cálice ali, irmão, é sofrimento. Vocês vão passar por esse batismo de sofrimento que eu também passo. É claro que não na mesma medida, mas também passarão. Vocês sofrerão, e alguns chegaram muito perto, como Pedro, por exemplo, que a história cristã conta que ele morreu como? Quem lembra? Pedro, crucificado. A história, a tradição cristã diz que ele morreu e foi condenado por ser judeu a ser crucificado, e ele disse que não era digno de morrer como seu mestre, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, foi atendido e foi. Já Paulo foi decapitado, que era cidadão romano, e por aí vai, né? Uns foram apedrejados, outros arrancaram o couro vivo, e fizeram tanta coisa com eles, não é verdade? Sim ou não? Então passaram, e nós vamos passar. O problema é que às vezes a gente não percebe, mas as mesmas pressões, tribulações, perseguições, elas só virão com cara diferente. Elas virão com aparência diferente, de forma diferente. Mas Paulo escreve para Timóteo, eu já falei aqui várias vezes, acho que estou de cabeça branca só de falar. Timóteo, todo aquele que quiser viver, a igreja completa aí em alto e bom som. Timóteo, todo aquele que quiser viver piamente o evangelho, padecerá perseguições. Vai acontecer. Vocês vão também participar desse cálice. Lembra do dia que nós falamos aqui sobre o resto das aflições de Cristo? Do que nós vamos passar, e nós passamos. E essas coisas aqui, olha o que Jesus diz: olha, em verdade eu digo, que vocês chorarão, se lamentarão, e o mundo se alegrará. Essa é a figura, é o que nós estamos vendo hoje. Aí ele está dizendo, e ele continua: vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza vai se converter em alegria, quando ele se manifestar para buscar os seus, aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Então veja bem, diante dessa pressão, é aqui que eu quero falar, em rápidas palavras, e aí nós vamos ver, também consultar as escrituras, no versículo 45, olha muitas reações que a Bíblia mostra, de homens e mulheres de Deus, diante dessas pressões. Quando essas pressões se levantam, quando essas tribulações, quando o inferno, quando o poder das trevas vem, mas não vem dizendo que é poder das trevas, vem camuflado, vem dissimulado, vem escondido, vem oculto, para se não perceber que são eles, e a gente se atribular, e ceder, e desistir, e fazer como muitos vão fazer aqui, que a gente vai ver. Olha lá, o que Jesus diz lá no Getsemane, quando ele chega para os três lá no Getsemane? Qual é a recomendação que Jesus diz? Vigiai e orai. Para o quê? Para vocês não caírem em tentação. Ele foi orar. Mas os discípulos, três, foram fazer o quê? Sem pescar. Foram fazer o quê? E dormir. Por quê que eles dormiram? Exausto de tristeza. Quando o poder das trevas, olha lá o versículo 45, você vê como nós estamos na palavra, é o 45. Levantando-se da oração, Jesus, cerca de um tiro de pé da distância, né? Foi ter com os discípulos e os achou o quê? Dormindo de tristeza. A primeira reação,
Nós vamos ver por último a reação de Cristo. A primeira reação dos seus apóstolos. Quando a pressão veio, porque olha para cá, irmão. A pressão que estava sobre Cristo não era a mesma sobre eles, mas acabava que eles também sofreram pressão. Acabava que aquele clima ali no Getsemane estava um peso terrível. Alguém já chegou em algum lugar aqui para orar por alguma família, alguma situação e achou aquele peso espiritual? Achou aquele clima pesado? Você não vê com esses olhos, mas você sente, porque você tem um corpo espiritual. Você também é espiritual. Quem já sentiu isso aqui? Diga amém, misericórdia, glória a Deus. Glória a Deus não, né? Misericórdia, né? Não é verdade? Então eles também sentiram, porque eram tempos difíceis, era um tempo em que o poder das trevas havia se manifestado sobre aquela obra para tentar barrar, como ele mesmo diz lá em Hebreus, que o poder das trevas, o diabo tentou matar Jesus no Getsemane. Mas olha lá o que vai dizer, ó, versículo 45, né? Levantando-se da oração, foi ter com eles e os achou dormindo de tristeza. Sendo sincero, quem aqui já dormiu pelo menos 500 vezes de tristeza? Eita, já deram até glória a Deus. Glória a Deus porque estava dormindo, né? Quem aqui já passou por pressões que tinha dificuldade de levantar da cama? Um dos livros, ou da rede, ou do chão, ou seja de onde for, um dos livros de Martim Lutero conta a história que Martim Lutero passava de semana sem levantar da cama. A pressão espiritual em cima dele. Porque ele foi um homem, um instrumento de Deus usado para que nós estivéssemos aqui hoje, para reformar a igreja. É claro que ele não foi o único, mas ele foi o principal. Então as trevas tentavam parar aquele homem. A voz que clamava naquele deserto, Martim Lutero. E a história conta que ele passava dores de cabeças horríveis. Ele sentia semanas sem se levantar da cama, sem sentir ânimo. A história conta que um dia a mulher dele lutou tantos dias com ele, tantos dias, e ele não levantava da cama, esmurecido, entristecido. E aí um dia ela não sabia mais o que fazer. Ela correu para o quintal e começou a gritar. E dizia: ele morreu, ele morreu, ele morreu. E ele se levantou da cama, porque só assim para ele se levantar, vendo ela desesperada no quintal. E ele se levantou da cama e correu. Quando chegou lá, e perguntou: quem morreu? Quem morreu? E ela disse: Jesus morreu. Aí ele disse assim: sim. O demônio está se manifestando. Ele disse: sim, morreu, mas ele ressuscitou. Martim Lutero respondeu para ela. Aí ela caiu nele: e por que tu está desse jeito? E começou a dar ataque nele. Foi quando ele se levantou e precisava de uma mulher, de um companheiro. Um dia, Martim Lutero tinha um amigo, e ele um dia, vendo Martim Lutero sofrendo, as trevas, e eles um pouco dispersos, e um dia ele teve uma visão no monte, e via Martim Lutero desesperado embaixo, para apacentar um monte de ovelha. Ele não era pastor de muitas ovelhas, mas o que Deus estava dando para ele, era a palavra que ia apacentar milhões de ovelhas, e acordar a geração, as gerações futuras, como até hoje tem acordado, depois da reforma protestante. E ele viu ele sozinho, ele corria para cá, corria para lá, e ele se sensibilizou naquele sonho. E no outro dia ele foi a Martim Lutero, pediu perdão e fez um compromisso de ser mais próximo e de ajudar Lutero a carregar aquele peso. Aqui o texto está mostrando, ó, eles dormiam de tristeza. Olha o que alguém diz: quando a tristeza é extrema, todo o ser humano, físico e interior, pode desfalecer e não encontrar força e só achar jeito para dormir. Esmorece o corpo. Você parece que está doente, sem ter nada. Você parece que está há dias sem se alimentar, uma anemia profunda. Eu estou falando isso aqui com alguém? Estou descrevendo a vida de alguém aqui? Diga: tá, pastor. Diga. Você não está fuxicando, então diga. Se tivesse fuxicando, era: tá, pastor, né? Entendeu? Então não sente força. Então ele diz: vigiai e orai, para vocês não caírem em tentação. Mas a pressão era tão grande, e eles vão dormir. Mas não vão dormir porque estão com sono. Ah, nós acordamos cedo. Ah, eu trabalhei muito durante o dia. Não, era de tristeza. Um outro evangelho diz: exausto de tristeza, tomados por uma tristeza
que se perguntasse eles não saberiam de onde, mas vem das trevas. Não é só tristeza, às vezes vem raiva, às vezes vem sentimento de medo. Quantas vezes já fiquei dias aterrorizado, com medo de perder alguém, parece que a gente vai perder alguém, parece que a gente vai contrair uma doença e vai morrer, sei lá, vem tanto pensamento, e se você for parar um pouquinho para pensar, não está acontecendo nada, não está sofrendo ameaça, não tem nada, as trevas, o poder das trevas se manifestando sobre os filhos de Deus. E é preciso entender, o Benihim diz que um homem de Deus é alguém mais complicado que pode ter na terra. Agora está de um jeito, daqui a pouco já está diferente. É alguém mais complicado. Por quê? Porque sofre influências de outro mundo. Sofre influências de outros lugares. Quem está entendendo, diga misericórdia. Aqui qual foi a reação dos discípulos quando a pressão veio? Quando a pressão espiritual veio, dormiram. E a gente tem que ter cuidado para não perder o culto por essa razão. Porque a gente pode perder porque está trabalhando, está ocupado, a gente está limitado a muitas circunstâncias, mas às vezes a gente perde porque está exausto de tristeza, com sono, esmurecido, desanimado, e a gente pensa, porque os pensamentos vêm, porque as ideias vêm, irmão. A gente tem que aprender as estratégias malignas. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 2, 3, por aí, 4, ele diz assim, porque nós não ignoramos seus ardis. Paulo está dizendo, eu conheço os ardis de Satanás, sei como ele trabalha, sei quais são as estratégias dele. É preciso crer nas Escrituras. Às vezes você está esmurecido e vem tanta acusação na mente, tanta coisa do passado que aflora e grita na nossa mente e consciência, olhos, ouvidos, coração e tudo. E não tem um profeta para te dizer, porque quando tem dá uma aliviadinha, né? Nem que seja por um dia ou dois, ou horas. Mas não tem ninguém. Mas o Senhor quer nos ensinar a crer nas Escrituras. Se Ele perdoou, se Ele chamou, se Ele está recrutando, chamando, é porque Ele está querendo perdoar. E a partir daí andar com a consciência limpa diante do Senhor. Vocês estão entendendo? Ontem aconteceu isso lá. Ontem, lá no culto, lá na casa do Jarão e da Yara, eu estava orando muito. E eu pedindo perdão, pedindo ajuda, é tanto peso. E eu na minha ali, eu digo, eu vou ouvir tua palavra. E eu disse assim, Senhor, e eu oro muitas vezes desse jeito. Eu não estou pedindo profeta aqui não, mas fala comigo de algum jeito. Quando o Matias terminou de cantar o primeiro louvor, aí ele cantou o segundo. Eu não sei se foi da primeira vez ou da segunda vez que ele pegou o microfone. Quando ele pegou o microfone, ele, de todas as coisas que eu já, de todas as provas, né? Que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem. Cante. Corta que senão atrapalha o tom. Ou mesmo palavra de alguém. Aí no refrão, nenhuma condenação para quem. Aí quando eu ouvi isso, eu digo, é o Senhor falando comigo. Porque está escrito que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. É preciso ter as Escrituras. Por isso que Jesus diz, vigiai. E o que é vigiar? E o que é vigiar? Observar. Olha como o Pietro está afiado. Bem, observar segundo as Escrituras. Não é assim que Jesus está dizendo? Segundo as Escrituras. Então, a primeira reação, quando a pressão veio sobre os discípulos apóstolos, qual foi? A primeira. Eles fizeram o quê? Dormiram sobre os apóstolos, dormiram. Outro exemplo aqui para a gente correr, ó. Lembra de Elias? Quando a pressão espiritual veio sobre Elias, o que ele fez? Correu, fugiu e foi se esconder e pedir a morte. Aí tu diz assim para mim, novidade, pastor, esse negócio de pedir para morrer. Diego, semana passada, disse, pastor, eu orei muito para Jesus me levar, mas ele só não me leva porque é muita oração contrária, né?
Ó, e Cristiane tem que suportar ela mais um pouquinho. Está entendendo? Então quem nunca agiu como é? Aqui é pressão. Não lembra do que eu falei aqui? Da pressão que Elias sofreu? E ele foge com medo de Jezabel? 1 Reis 19. Olha aí, ó. Alguns, olha aqui, ó. A pressão, ela gera as mais variadas reações. Os discípulos fizeram o quê? Os apóstolos dormiram. Elias fez o quê? Fugiu. Eu estava lembrando de Ageu 1. Quando eles estão reconstruindo o templo. Falei hoje de manhã aqui que eles voltaram. O livro de Esdras, né, que eles estão voltando, reconstruindo o templo com alegria, cantando. E o templo sendo edificado. A glória do Senhor descendo. E o povo chorando, adorando. A pressão do inferno veio. Pararam a construção. Anos depois aparece Ageu pregando. E diz: por que vocês não estão construindo o templo do Senhor? Vocês estão dizendo que não é o tempo? Não é chegada a hora, não é o tempo? Como é que vocês estão construindo a vida de vocês, as casas de vocês, e não é tempo de construir o templo? Não é tempo de fazer a obra, e é tempo de fazer o trabalho de vocês, para vocês. Ali era a pressão espiritual que fez com que eles fugissem, e eles estão se escondendo dessa pressão de forma diferente. Qual é? Um pouquinho d'água, minha mulher. Qual é a forma que eles estão fazendo? Se envolvendo com as coisas do mundo. Muita gente fugiu da pressão, se escondendo nas coisas do mundo. Se ocupa com tudo que é do mundo. Homens que deram fruto, mulheres que deram frutos, fizeram grandes obras. O inferno se levantou, veio a pressão, não aguentou. E aí começou a encontrar um jeito melhor de viver, como? Passeando, se ocupando num projeto disso, daquilo. Está aqui, ó, Ageu primeiro. E Deus disse: como é que vocês estão dizendo que não é o tempo de fazer minha obra? E é o tempo de fazer a obra de vocês. Aconselho a vocês que subam um monte, cortem madeiras e venham construir minha casa. Deus está dizendo: subam um monte, vão orar, vão buscar, vão se reaver com Deus. É uma reação. Outra reação está em Timóteo, quando Paulo escreve sobre Demas. O que Paulo diz de Demas? O que é? Demas era um dos companheiros de viagem de Paulo, portanto, sofria pressões, sentia peso também, vivia debaixo de lutas terríveis, perseguições, calúnia, difamação, inquietações no seu espírito. O que ele fez, Demas? Olha o que está escrito: porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica, para a terra dele. Demas, diante da pressão tão forte, se apegou com as coisas do mundo e foi para Pirapemas. Foi para Tessalônica. Foi lá no céu, vai dizendo o nome da cidade aí. A pressão veio e com medo tem gente. Olha, irmão, quer ver uma música que quase me engana e me fazendo deixar o ministério? Não é defeito da música, foi o diabo que me ajudou a interpretar errado. Ele soprou aqui no meu ouvido aquela música de Anderson Freire: e para não morrer, às vezes pensa em fugir. Eu disse: é verdade, para eu não morrer. Aí eu comecei a pensar em fugir, largar tudo. Cego pelo medo, não vê que o gigante, está entendendo? Mas aquilo me ajudava naquilo que já estava dentro de mim, que era fugir. Para não morrer, às vezes penso em fugir. Quem já entrou nessa aí? Diga misericórdia, pastor. Eita, teve um que gritou bem alto. Entendeu? Pensa em fugir. Olha aí, ó. Qual foi a reação dos apóstolos? Qual foi a reação de Elias? Dos outros que eu falei, lá que Ageu profetiza, foram se envolver nos seus projetos para fugir, querer um pouco de paz, achou um pouquinho de alegria, de satisfação, e enfia a vida. Nada mais é do que fugindo dos propósitos de Deus, fugindo dessa pressão. Outros, como Demas, vão para Pirapemas, ou para Tessalônica, né? E aí, ó, outros, é o penúltimo,
Outros abandonam o Senhor. Isso aqui é o mais triste. Eu não sei se é mais triste ou tanto quanto triste, né? Uns se desviam mesmo. Se desviam e correm para os braços do pecado, do mundo. Uma vez nós estávamos com essa igreja, ainda era lá na avenida, e passou uma senhora. Estava eu e um irmão. E ela disse assim: quem é o pastor? Aí o irmão apontou para mim: sou pastor, eu pedi oração pelo meu marido. Meu marido tinha, ela disse lá, 4 dons espirituais que se manifestavam na vida dele. Ela dizendo, e nós fomos enviados para fazer uma obra no interior. Pastor, foi tanta luta, tanto levante, ela dizia desse jeito. Meu marido se revoltou com a obra, veio embora, largou, se desviou. Pastor, hoje ele tem raiva de crente. Hoje, se alguém falar de evangelho, de igreja, de qualquer coisa, ele tem raiva. Não suportou. Agora já sou eu, não é ela não, ela só falou até aí e pediu oração. Não suportou a pressão. Não suportou o peso do ministério. Porque muitos cristãos hoje estão despreparados no que diz respeito a conhecimento das Escrituras. E eu não falo aqui de erudição bíblica. Eu falo desse conhecimento mínimo aqui de saber que todo homem de Deus vai passar por isso, toda mulher de Deus. Isso vai acontecer. Paulo diz que a nossa guerra, a nossa luta, quem completa? Continuem. Mas sim contra principado, potestade, hostes infernais da maldade nas regiões. Ele vai dizendo. Ele está dizendo, a minha luta não é contra o ser humano, mas é contra principados, potestades, dominadores desse século, seres espirituais que fazem guerra contra a igreja do Senhor. A única capaz, a única que traz consigo um projeto de vida verdadeira. E Deus confiou a ela o ministério da reconciliação, de levar ao mundo essa reconciliação, essa palavra de libertação. E Ele quer acabar com essa igreja, a igreja do Senhor na terra, e não só essa. E por último, a reação de Cristo. Olha o que está escrito no versículo 44. Agora eu vou te pedir para ficar de pé. Quem pode? Spider-Man está ali, ele prensou o dedo na porta. Ele estava ali, todo choramingando ali. Aí eu disse, Benjamin, Spider-Man, será que não foi o Duende Verde que mordeu teu dedo? Já? O que está escrito no versículo 44? Versículo 44, o que está escrito? Só até aí, a segunda parte já falei várias vezes. Estando em, orava, ele dormiu, ele fugiu, ele se escondeu, ele voltou para Pirapemas, ele se desviou. O que ele fez quando veio o peso sobre ele? Orava mais intensamente. Ele fez o que o irmão dele disse lá, o Tiago. Quando as trevas se levantarem contra ti, o que é para fazer? Se o inimigo vier contra a igreja, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é que Jesus fez lá? Quando o inferno se levantou contra ele, ele fugiu? Dormiu? Foi para Pirapemas? Foi cuidar de outras coisas na vida? O que é que ele foi fazer? Orar, fazer guerra, fazer frente. A vida dele, era o ministério dele, era a vida dele. E ele se prostrou. Ele também não foi pedir oração. Ele pediu antes. E pediu ajuda. Mas ele fez a parte dele. Porque tem uns bonitos que pedem oração e não oram, né? Entendeu? Então olha para cá. Estando em agonia, o que ele fazia? É o único jeito de vencer. Se nós não fizermos isso, as trevas vão colocar, Satanás vai colocar o pé no nosso pescoço.
Estando em agonia, orava mais intensamente. Aqui o mestre está dando o caminho. Aqui o mestre está dando o exemplo e mostrando o caminho. Eu estava anotando aqui, agonia. Na medicina, olha o que eu achei aqui, ó. Vai designar essa expressão agonia, o conjunto de fenômenos mórbido que aparecem na fase final de doenças agudas ou crônicas e anunciam a morte. Isso é a palavra agonia. Não é o sentido que se usa hoje, que até quando o cara está com calor, eu estou agoniado, irmão, estou agoniado. Não tem nada a ver. Aqui o sentido que ele está da palavra agonia são um conjunto de sintomas que vem quando a morte está se aproximando. Em outras palavras, é o desespero da morte. Porque o diabo estava ali para matar Jesus. O diabo estava ali para frear o mestre de ir à cruz. Ele não queria que Jesus fosse à cruz. E quanto mais angustiado ele ficava, aí a nossa geração age diferente, né? Angustiar. Eu nem digo angústia, mas vem a tristeza, não vai mais, não aparece na igreja. Vem a tristeza, se isola, não no sentido de se consagrar. E é tudo que o diabo quer. É tudo que o inimigo quer. Se chateia, começa a tirar pedra para todo lado. Dentro de casa, quando vem esses momentos, aí geralmente gera, em vez de ter a união, acontece as brigas. É verdade ou não é, irmão? Estou falando aqui na prática o que acontece. A primeira coisa quando vem os ataques, as pressões, o poder das trevas, o que é? A gente não ora. Depois, perde o equilíbrio, porque não ora, não vigia, não ora, perde o equilíbrio. Peca. Não tem força. Arrebenta a família. Arrebenta as estruturas. Alguém pega e diz, eu vou andar para lá para relaxar um pouco. Engano. Eu vou relaxar, eu vou sair, passear, vou relaxar um pouco. Engano. Por que engano? Porque espiritualmente vai se enfraquecer mais. Nessa hora é hora de buscar força no Senhor. Não estou tendo força, mas vou para a casa do Senhor, vou para a oração, estou junto para ver e lutar para alguma coisa acontecer, para me despertar. Alguém já chegou num culto, numa reunião triste e voltou animado? Alguém já foi para um culto para baixo, pensando até em fazer besteira, mas saiu de lá pedindo perdão e é disposto a continuar seguindo firme? Diga amém, glória a Deus. Já até o Daniel está dizendo já ali, ó, glória a Deus, entendeu? Já Pedro, não pede para o Daniel, Pedro. Olha, viu, ele está ligado ele. Entendeu, irmão? Então é buscar força, como está escrito lá em Hebreus 11, da fraqueza tiraram força. Então é se virar, vai orar, temos que orar, lê a Bíblia, bota um louvor, lembra das promessas, deixa alguma coisa escrita e luta pela tua alma, luta pela tua salvação, luta pelo teu ministério, luta pelo aquilo que Deus te deu. Lutemos nós. Guarda o que tens. Completa aí bem forte. Guarda o que tens, para que ninguém tome. E se você veio hoje aqui é porque ninguém ainda não te tomou, e Deus quer te dar a graça para seguir. A maior prova que Deus ainda tem alguma coisa contigo é você estar aqui hoje. Se você veio aqui é porque Ele ainda tem alguma coisa contigo. Se Ele não tivesse, a graça não tinha vindo. Se Ele não quisesse, se Ele já tivesse feito como Ele fez com Saul, rejeitado, Ele não teria derramado graça, você não estaria aqui. Mas como você veio, é a prova que Ele ainda quer fazer na tua vida. Diga para o teu irmão, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Pergunta para a tua irmã, tu conhece as 3 tias? Pergunta aí, pergunta, tu conhece as 3 tias? Aí pergunta para ela, que tia? Diz, é tia quieta, como é? Até eu esqueci. Te vigia? Essa tia também te vigia? Tia quieta,
te aquieta, te acalma e te anima. Diz aí pro teu irmão, te aquieta. Diz. Vai te acalmando aí, te anima. Diz aí, tu tá pensando que acabou? Diz aí pro teu irmão, tá só começando. Cinge o lombo. Calça as tuas precadas. Pega o cajado e segue. Diz aí, essa coisa na tua mente, diz aí, essa coisa na tua mente, isso é só mentira de Satanás, diz. Uma vez eu vi um pregador dizendo uma coisa, eu quero que você diga. Diga assim, ó, eu sou o que Deus disse que eu sou. Diz, eu faço aquilo que Deus disse que eu faço. Diga, eu não sou o que o diabo está dizendo não, diz aí. Eu sou o que Deus disse que eu sou. Ele me chamou, não vai me abandonar no meio do caminho, vai me fazer chegar lá. Diga, eu vou chegar lá. E não vou chegar de mão vazia, diz. Eu não vou chegar de mão vazia. Eu vou vencer essa luta. Diga, eu vou vencer essa guerra. Eu vou passar essas barreiras. Eu vou saltar na presença dele. Diga isso, diga. A palavra de Deus diz para nós, irmãos, seguir, marcha. Pergunta pro teu irmão, quem te mandou parar? Certamente não foi Deus, diga. Certamente não foi Deus. Quem te mandou parar? O Senhor manda é tu seguir. Vai seguindo, vai arrumando força, vai dando um jeito, vai fazendo alguma coisa. E Deus vai te ajudar nessa caminhada. Fecha teus olhos e adore o Senhor. Em outro lugar, não sabe viver. Fala com 5 irmãos aí, fala com 5 irmãos. Sai do teu lugar aí. Vão de 5 irmãos. Nós já vamos encerrar. Tu tem liberdade de sair, profetizar para alguém, dizer uma palavra, animar teu irmão, tua irmã. Vai em quem está perto, vai em quem está longe. Diga, não para, não desista. Não recua, soldado. Diga para ele, para ela. Não recua. Quem te mandou parar? Pergunta pro teu irmão, quem te mandou parar? Quem te mandou parar? Quem te mandou desistir, parar? Não foi Deus. Não foi Deus, não foi Deus.